Freud, quando fala sobre a sexualidade infantil, algo que inclusive escandalizou o seu tempo histórico, é preciso frisar, porque imaginem, se como diz Foucault na História da Sexualidade, nunca houve um século tão vigilante sobre a sexualidade humana, tão preocupado com o que cada um fazia com seus órgãos genitais, como o século XIX, e lembremos que Freud aparece dentro da cena da psiquiatria e que depois, em processo de devir, surgirá a psicanálise. Imaginem então vocês quando Freud diz que uma criança tem sexualidade, que existe sim uma sexualidade infantil, o quanto que isso não chocou a burguesia do seu tempo histórico. Então, nos seus 3 ensaios sobre a sexualidade, Freud abarca sobretudo a sexualidade infantil e as suas implicações na vida adulta. E para Freud, a nossa sexualidade, pensada desde a infância, pode ser dividida em 3 fases. Em 3 fases que ele chamou de pulsões. A primeira fase como sendo a fase da pulsão oral, a segunda fase como sendo a fase da pulsão anal e a terceira fase como sendo a da pulsão genital, para falarmos, portanto, da sexualidade infantil em Freud de um modo mais pedagógico. Portanto, para Freud, nós, desde bebês, temos sexualidade. E essa sexualidade se manifesta primeiro na boca, no aleitamento materno, no prazer do aleitamento materno, depois no ânus, quando a criança gosta de praticar a ilusão sobre o controle dos seus esfíncteres, é essa a expressão mesma freudiana, o controle dos esfíncteres. Depois nós passaríamos por um período de latência, até que chegaríamos finalmente à sexualidade genital, que Freud considera, portanto, o completar de todo esse percurso que começa da pulsão oral, passando pela pulsão anal, por um período de latência e chegando, enfim, na puberdade, à pulsão genital. Quando nós canalizamos, portanto, o nosso prazer nos órgãos genitais. Então, para que entendamos a sexualidade infantil em Freud, é preciso que entendamos a sua teoria da libido. Freud, no primeiro momento da sua vida em que ele observava os meandros da mente, ele se dá conta de que nós nos movemos muito por um princípio que ele chama de princípio do prazer. E o que vem a ser esse princípio do prazer? Nós buscamos por tudo aquilo que nos dá prazer. Nos é inato, nos é inerente essa busca pelo prazer. Daí que ele fale, portanto, de uma sexualidade infantil e de uma pulsão oral, e mais que isso, de um prazer que o bebê tem no ato do aleitamento materno. E como é que Freud chega a essa percepção que o bebê sente prazer em mamar o peito da mãe? Ou como utilizam nas edições das obras incompletas do Freud, pela editora Autêntica, uma palavra de que eu gosto ainda mais, que é o ato de chuchar, que nada mais é também do que mamar, sugar, fazer a sucção. E o que Freud, então, percebe é que os bebês choram porque têm fome, a mãe os acalenta, a mãe lhes fornece o leite, eles mamam até ao ponto de ficarem completamente saciados, mas mesmo assim, após saciados, não querem largar o peito da mãe. Eles continuam ali chuchando, eles continuam ali
num ato de sucção, que muitas vezes já nem puxa mais o leite, mas eles ficam ali nesse ato de chuchar simplesmente pelo prazer erógeno na sexualidade infantil. A boca é a nossa primeira zona erógena e, portanto, é por isso mesmo que o bebê continua ali mesmo após saciado, chuchando, porque por conta do prazer que ele sente pelo fato de a boca ser uma zona erógena. Aliás, nas nossas mucosas, é preciso dizer, residem muitas das nossas zonas erógenas. Então o bebê, já satisfeito de alimento, continua chuchando o peito da mãe, continua com a boca ali pelo prazer que ele sente nessa zona erógena. E não só isso, quando o bebê vai se desenvolvendo mais em termos motores, o bebê gosta de beliscar o seio da mãe, o bebê gosta de apertar o seio da mãe, o bebê gosta de ficar grudado com o rosto no seio da mãe, porque isso lhe dá prazer, isso lhe dá sensação de acalento, isso lhe dá sensação de acolhimento, uma sensação de não desamparo. Olhem que interessante. E, portanto, digamos que essa é uma das cenas inaugurais e mais primordiais, mais arcaicas e mais bonitas da nossa vida enquanto seres humanos. Porque, em teoria, ao sairmos da barriga da mãe, o parto seria alguma coisa de dolorosa, não só para a mãe, mas também para o bebê. Não nos esqueçamos que ele sai dentro de uma bolsa d'água, de um ambiente todo hermético, onde ele está ali quentinho, ligado literalmente à mãe por um cordão umbilical, alimentando-se dela, vivendo dentro do corpo dela, tal como se esses dois corpos fizessem a tão sonhada unidade da formulação de um só corpo. E aí, evidentemente, quando o bebê nasce, há essa angústia da separação. Ou seja, o parto seria algo da ordem do trauma, quer no que tange ao bebê, quer no que concerne à própria mãe. A mãe pelas dores que sente quando falamos de um parto normal, e o bebê justamente por sair dessa barriga em que ele supostamente está em simbiose total com a mãe, formando uma célula narcísica com a sua mãe, se alimentando diretamente dela, formando com ela um só corpo, e a partir do momento em que ele sai da barriga da mãe, ele sofre então essa angústia da separação. Nascer, portanto, é um evento da ordem do traumático. Não aleatoriamente, Georges Bataille, no livro intitulado O Erotismo, diz que a grande angústia humana, o grande desamparo humano é de nos sabermos seres descontínuos. Ou seja, grosso modo, ele diz muito mais do que isso, mas para o recorte que eu quero fazer aqui, isso basta. Seres descontínuos porque temos a angústia de nascermos sós e morrermos sós. O homem é aquele que nasce só e morre só. E daí vem então a angústia do que Georges Bataille chama da descontinuidade. E reparem vocês aqui que eu não estou falando exatamente de uma angústia de castração freudiana, que tem a ver com a ameaça de alguma parte do seu corpo ser justamente castrada. Em outras palavras, para ser muito breve, onde o que o faz pipi, ou que, como dizem na edição da Autêntica, quando tratam do caso do pequeno Hans, de que o xixizador, como diz o pequeno Hans na tradução da versão da Autêntica, seja castrado. Mas quando eu trago aqui uma angústia de castração lacaniana,
O que eu estou querendo dizer é que lidar com o nosso próprio desamparo estrutural, essa questão de estruturas tem tudo a ver com a psicanálise lacaniana, ou seja, repito, o próprio fato de nós termos de lidar, de nós termos de haver com o nosso desamparo estrutural humano está intimamente atrelado à angústia de castração. O fascínio pela imortalidade nada mais é do que uma onipotência narcísica. E o que eu quero dizer com isso? Nada mais é do que uma onipotência narcísica. Ou seja, aquele que se recusa a morrer, aquele que tem a fantasia dessa onipotência narcísica da imortalidade, é aquele que quer fechar os olhos, aquele que não quer lidar com uma condição imposta pela própria natureza, ou seja, a de que somos seres finitos e que temos ao longo da vida de elaborar a nossa própria finitude, a nossa própria condição de seres marcados por essa castração, que é a angústia da castração de nos sabermos seres finitos, seres que vão morrer. Bem, feita essa digressão a Freud, voltemos então a Isabela Figueiredo. Dentro dessa proposta de uma abordagem psicanalítica da sua obra, entender, portanto, o conceito de sexualidade infantil é fundamental, eu diria que fulcral. E vamos ler uma cena que deixa claríssima a questão da sexualidade infantil dentro de Caderno de Memórias Coloniais. Vejamos essa cena, que é uma continuação da descrição de Isabela Figueiredo do corpo do seu pai. Lembro-me do roçar da sua cara mal barbeada na minha cara, nos meus lábios. Lembro-me do cheiro a suor do seu pescoço, suor de homem, denso, da massa enorme que era o seu corpo, tão segura, tão certa. Sentar-me ao seu lado, ao seu colo, as suas cavalitas. O corpo do meu pai era um trono, o corpo do meu pai era bom. Como vimos, essa cena está eivada de erotismo, seja quando ela se refere ao roçar da cara mal barbeada do pai no seu próprio rosto, dessa barba que roçava pelos seus lábios, portanto, de novo, a boca como uma zona erógena, o prazer oral, a oralidade. E aqui eu fiz um recorte de cena, mas se tomarmos a cena completa, nós vemos que ela vai descrevendo detalhe a detalhe o corpo do pai. Ela descreve as unhas perfeitamente, o formato dos pés, o formato dos dedos, a barriga, as pernas do pai, que são pernas muito bem feitas e que inclusive ela compara a pernas femininas. Há toda uma fetichização, portanto, desse corpo paterno. Há, portanto, dentro daquilo que se considera em psicanálise, uma questão libidinal edipiana muitíssimo clara. De novo, portanto, a cena da sexualidade infantil. Freud, quando se referia à sexualidade infantil, diz que a sexualidade da criança é perverso polimórfica. Ora, o que ele quer dizer com isso? Que a sexualidade da criança é uma sexualidade perverso polimórfica. Quando Freud se refere, portanto, a uma sexualidade perverso polimórfica na criança, nós temos que tirar a adjetivação negativa dessa palavra perverso, porque perverso para ele significa tudo aquilo que não está ligado à pulsão genital. Por outras palavras, perverso é tudo aquilo que se desvia da condensação da libido nos órgãos genitais. E uma questão muito interessante de se pensar em Freud e em relação à sexualidade infantil é que ele diz que nós trazemos questões da sexualidade infantil para a nossa vida adulta. E talvez aí o entendimento da sexualidade perverso polimórfica se torne mais simples. E por quê? Porque se nós continuamos a manifestar essa sexualidade perverso polimórfica na vida adulta, mas agora com o primado nos genitais, isso não significa dizer, porque o primado agora está, para Freud, nos genitais, que
nós não continuemos a exercer a sexualidade perverso-polimórfica. E o que ele quer dizer, então, por perverso-polimórfica, enfim? A sexualidade infantil é perverso-polimórfica porque, primeiro, ela está ligada à boca, ela está ligada depois ao ânus, a uma fase de latência, até que se chegue ao completar do ciclo na puberdade, no primado dos genitais. Então, se na vida adulta nós continuamos fazendo preliminares, ou seja, se nós beijamos, se nós trocamos carícias, se nós, enfim, estimulamos um ao outro antes do sexo propriamente dito, antes da penetração propriamente dita, nós estamos praticando, então, a sexualidade perverso-polimórfica. Nós estamos, portanto, reiterando isso que ele já dizia na infância, de que a boca é uma zona erógena, de que o ânus é uma zona erógena e de que também os órgãos genitais são zonas erógenas. Portanto, é absolutamente comum esse prazer que Isabela Figueiredo relata sentir quando criança, quando está sentada ao colo do seu pai, quando está nos braços do seu pai ou quando está às cavalitas do seu pai. Por quê? Porque dentro da sexualidade perverso-polimórfica, nós temos uma sexualidade, portanto, extensa, que se estende por todo o corpo. Freud, por exemplo, dizia que a sexualidade infantil é sem objeto, porque a sexualidade infantil não passou ainda por aquilo que ele chama de uma escolha de objeto. Ou seja, para ele, a sexualidade infantil, que é essa sexualidade perverso-polimórfica, que se espalha por todo o corpo, pela boca, pelo ânus, pelos órgãos genitais e também por toda a pele, é uma sexualidade que ele chama de autoerótica. Todo o prazer da sexualidade perverso-polimórfica está intimamente atrelada ao autoerotismo. O corpo do bebê e o corpo da criança são corpos autoeróticos para Freud. Portanto, é lindíssima essa cena em que Isabela Figueiredo narra o prazer autoerótico de estar junto ao corpo do pai. A barba que roça pelo seu rosto, que roça pelos seus lábios, acentuando a boca como uma zona erógena. Depois, o prazer de estar no colo do pai, nos braços do pai, as cavalitas do pai. Tudo isso é a sexualidade infantil. Tudo isso é a sexualidade autoerótica. Tudo isso é o autoerotismo. Tudo isso é a sexualidade infantil. Não aleatoriamente ela termina esse parágrafo claramente libidinal e edipiano, dizendo: o corpo do meu pai era um trono, o corpo do meu pai era bom. Portanto, bom porque ele causa prazer. Bom porque ele causa um prazer da ordem do sexual, da ordem do autoerotismo, da ordem da sexualidade infantil. Nas entrevistas que dá, Isabela Figueiredo se refere várias vezes à psicanálise e ressalta mesmo a importância da psicanálise, sobretudo a psicanálise freudiana, para a composição da sua obra. Mas mesmo que ela não falasse nada sobre isso em entrevistas, isso está muito claro dentro do seu texto, que evidentemente ela foi capaz de imaginar na vida adulta, ou de comparar na vida adulta, diz o texto ainda em relação ao corpo do seu pai. Lembro-me de que não tinha as mãos inteiras. Sofrera a amputação de 3 dedos na direita. Cortara-os numa máquina tipográfica aos 12 anos, ou talvez mais cedo, pouco depois de ter começado a trabalhar. A máquina com que operava mostrou-lhe que já tinha idade suficiente para ficar sem eles. Os dedos do meu pai, olhando para a palma da mão aberta, pareciam pênis anões circuncisados, com o freio separando cada metade, ou melhor, travando aquelas pequenas bochechas de carne. Não lhe agradava que brincasse com eles. Acontecia no cinema, se me enervava, ou enquanto aguardava que terminasse a conversa com os amigos, e me aborrecia. Dizia-me: para com isso, rapariga.
Mas ria-se, porque o alegrava de um saber não percebido, sem palavras, que os nossos corpos fossem um só. E se as primeiras figuras de amor da nossa vida são os nossos pais, percebam que ela projeta aqui essa fantasia do corpo único, não exatamente com o corpo materno, mas com o corpo paterno. E há um porquê de ser disso na obra de Isabela Figueiredo, que é um assunto que eu vou tratar bem melhor na Gorda. Por agora, o que eu posso adiantar é o seguinte: Isabela Figueiredo não foi amamentada a peito porque o leite da sua mãe não continha substância, ou, em outras palavras, porque a sua mãe não tinha leite. Percebam vocês que se o aleitamento materno traz, como dissemos, o prazer da pulsão oral e também a ilusão da formação de um corpo único, de uma célula narcísica, Isabela Figueiredo já nasce nesse sentido marcada pela castração. Ou seja, a ela é vedado o prazer da ilusão do corpo único pelo aleitamento materno desde o seu nascimento. Portanto, nesse sentido, ela já nasce marcada pela castração entre o eu e o outro materno. E essa questão libidinal edipiana em relação ao corpo do pai em Isabela Figueiredo é tão forte que para este ano de 2025, para o fim deste ano de 2025, ela prometeu já lançar um novo romance e diz em entrevista que ela pretende estabelecer nesse novo livro uma longa conversa com seu pai. Novamente, uma longa conversa com seu pai, tal como ela o fizera em Caderno de Memórias Coloniais. E o que é muito interessante de pensar nesse retorno que ela propõe a Caderno de Memórias Coloniais é que, na entrevista que ela dá para o podcast Expresso Podfest, intitulada A Beleza das Pequenas Coisas, ela diz, primeiro, que ela vai voltar ao Caderno de Memórias Coloniais para uma nova conversa com seu pai, porque o seu pai é a figura mais importante da sua vida e é o seu grande amor. E outra coisa que ela sinaliza, e que eu acho mais interessante ainda, é que ela diz o seguinte em relação ao pai: vou voltar à minha ferida aberta. Percebam então que a parentalidade é um tema obsessivo da produção literária de Isabela Figueiredo, muito especialmente no que tange a figura do pai, e que, freudianamente falando, se o complexo de Édipo é essa função de corte, que vem dar corte, percebam então que esse pai é o próprio Édipo no sentido daquela ferida que nunca cicatriza. Ou melhor, que cicatriza e que volta a abrir. A parentalidade, como eu disse, é, portanto, um tema obsessivo da obra de Isabela Figueiredo, e ela está sempre tendo de lidar, portanto, com os restos da cena familiar. Tanto é que no Caderno de Memórias Coloniais ela diz: eu sou meu pai, ou melhor, o que resta dele. Se Eduardo Pita, na contracapa de A Gorda, como eu já sinalizei na aula passada, diz que Isabela não tem medo das palavras, Isabela é uma escritora que também não tem medo, para além de tocar no tema do sexo, da sexualidade infantil, ela é uma autora que não teme também tocar no tema da morte. Afinal de contas, no próprio início do capítulo 50 do Caderno de Memórias Coloniais, nós temos a seguinte frase: esta é uma história sobre morte. E agora, para terminar esta aula, vamos ler um pequeno trecho de uma longa entrevista dada por Isabela Figueiredo em agosto de 2020 para a revista brasileira Fronteiras do Pensamento. E o trecho que eu recorto é evidentemente sobre o corpo. Vamos a ele. Para além da brutal sociedade colonialista que aparece nos dois livros, o corpo ocupa papel de protagonista. O corpo se confunde com o corpo do pai, a descoberta do corpo. E Isabela Figueiredo responde: isso porque o corpo é importante para mim. Eu gosto muito de viver, e para viver eu preciso ter um corpo. O corpo dá acesso aos sentidos, ao prazer e também à dor. No primeiro livro, ele está presente de uma maneira muito freudiana, que é o amor pelo meu pai, que é um amor real, um amor físico, quase incestuoso, sabe? Havia qualquer coisa de quase incestuosa naquela relação. E eu devo dizer, na minha vida, desejaria ter encontrado um homem como meu pai, para poder amar,
Percebe o que estou a dizer-lhe? Há aqui, de fato, uma coisa minha, um fascínio imenso pelo meu pai. Não pela cabeça do meu pai, não pelo racista paternalista, mas pelo homem generoso e bem-humorado que também existia. Eis então que o entrevistador a interpela mais uma vez, perguntando-lhe: E você sente saudades do corpo dele? Porque isso era ele? Sinto que adoraria ter encontrado um companheiro como ele. Enfim, se havia até então qualquer dúvida de que eu poderia estar forçando a barra ao propor uma leitura psicanalítica das obras de Isabela Figueiredo, agora está claríssimo, está dito pela boca da própria autora. Havia qualquer coisa de incestuosa naquela relação dela com o pai, e inclusive não há nada mais edipiano do que isso. Ou seja, buscar na vida adulta homens semelhantes ao seu pai. E reparem vocês que ela fala aqui da ambivalência humana. Ela é apaixonada não pela cabeça do pai, não pelo racista que ele foi, não pelo fascista que ele foi, não pelo homem do Estado Novo, ou seja, do homem salazarista que ele foi, mas ela é apaixonada por um outro lado que também existia nele, bem-humorado, brincalhão, risonho, etc.